Olá, gente, tudo bem? Hoje sou eu que estou aqui com vocês para a gente poder compartilhar um pouquinho na nossa Escola Bíblica Dominical sobre os desafios para 2021. Eu me chamo Débora Carlota, se você não me conhece, se você não é da nossa igreja, e a nossa EBD durante esse mês de dezembro tem sido falar dos desafios de 2021. Domingo passado, o nosso pastor compartilhou conosco a vida de Abraão e os desafios que Abraão viveu e que a gente se prepare para o ano que vem. E eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês sobre mais um personagem bíblico, sobre a vida de José. José, filho de Jacó, que também passou por muitas lutas, grandes provas, e eu tenho certeza que no final desse estudo nós vamos sair muito mais fortalecidos e entendendo um pouco melhor sobre as coisas que Deus quer de nós nesse tempo de agora. Tá bom, meus amados? Eu vou fazer uma oração para nós começarmos, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos por esse momento de nós estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, Senhor Deus. E o que nós queremos, Senhor Deus, é nos preparar, Senhor Deus, para o que está por vir. O ano está se findando, vai começar um novo ano, e nós queremos sim, Senhor Deus, através do Teu Espírito, sabermos a direção que vamos tomar, entender tudo o que devemos fazer, para que a gente venha sair vencedor no final. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada vida que estiver ouvindo, vendo esse vídeo. Que sejam grandemente, poderosamente edificados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou convidar você a abrir no livro de Gênesis 37, que é onde se fala da história de José, né? E o livro, no versículo 1, ele começa assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E eu, lendo essa história de José, eu arrumei essa história em 4 fases. Mas aqui nós temos um tempo curto, então a gente não vou poder contar com vários detalhes. Depois você, com calma, leia a história de José, releia, para que você venha compreender muitas coisas que eu vou falar aqui. Mas eu agrupei a história de José em 4 partes. E a primeira parte é essa. Esse tempo do nascimento de José, até o tempo que ele tinha seus 17 anos, aonde ele convivia na sua família. Para a gente lembrar um pouquinho, José era filho de Jacó e Raquel. Jacó, ele primeiro se casou com Lia, porque ele tinha feito um trato com o pai dela, mas primeiro teria que dar a filha mais velha, deu a filha mais velha. Jacó trabalhou por muitos anos em prol do casamento que ele queria, mas trabalhou 7, depois trabalhou mais 7, até que ele se casou com Raquel. Raquel não podia ter filhos. Lia começou a gerar filhos, E isso era um desejo de Jacó com Raquel, ter um filho. Então você pode imaginar como era o coração de Raquel e como era o coração de Lia. Lia ficava feliz em poder gerar filhos e dar filhos para Jacó, mas o que Jacó queria era ter filho com Raquel. E foi nesse ambiente onde Lia e Raquel competiam, se enciumavam com Jacó, a ponto de darem suas concubinas para terem filhos, foi quando José nasceu. José nasceu, ele já tinha tido 10 irmãos, e esses irmãos eram mais velhos do que ele, e por conta disso, com um irmão mais velho, sempre comanda as coisas, sempre exerce mais influências na vida do irmão mais novo. E foi nesse ambiente que José nasceu, cresceu e cuidava, como a Bíblia fala, das ovelhas, das cabras de seu pai. Então foi nesse ambiente familiar, nesse ambiente talvez a Bíblia vai dizer que José era mais amado. Jacó amava mais a José do que aos outros. E isso, numa família, é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito pesada, muito forte,
porque numa família onde os filhos percebem que tem um preferido, acaba se criando no coração daquelas pessoas, daqueles outros filhos, ciúmes, inveja, dor, raiva. Vários sentimentos são criados no coração de irmãos quando eles são criados de uma certa forma com essa diferença. E a Bíblia fala que havia essa diferença, que Jacó tinha mais preferência por José do que pelos outros filhos. E a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para José. Então, era assim muito nítido, né? Como o pai presenteava ele, mas talvez não presenteasse os outros. Como o pai demonstrava o amor para José, mas não demonstrava amor para os outros. E foi nesse ambiente de rejeição que os irmãos tinham, de tristeza, de dor, porque a própria mãe, que era Lia, e as outras concubinas também se sentiam um pouco rejeitadas por perceber que o Jacó amava mais a Raquel do que as outras. Enfim, foi nesse ambiente todo que José nasceu, cresceu e até os seus 17 anos esteve ali entre eles. A Bíblia fala que José era chamado por Jacó para ir ver e saber como estavam os irmãos. E esse ir ver e saber demonstrava o quanto o pai confiava na palavra de José também. Porque o que José falasse que os irmãos estavam fazendo, o pai confiava. Acredito que José fosse um rapaz verdadeiro, honesto, e o pai pudesse confiar mais nele do que nos irmãos. Mas esses detalhes que eu estou trazendo, isso só servem para te mostrar o quanto como José estava nesse ambiente familiar, nesse ambiente de competição, nesse ambiente de ser o preferido, nesse ambiente talvez de ser o mais mimado, de ser o mais protegido, porque Jacó amava mais a José do que aos outros, né? E nesse período foi quando José teve o sonho. Um sonho dado por Deus. Um sonho que foi Deus que deu para ele. Não era um sonho de José em ser alguma coisa, mas era um sonho onde Deus revelava para ele alguma coisa e esses irmãos perceberam, né? Foi quando ele teve o primeiro sonho, que foi do feixe de trigo, que os 12 feixes se abaixavam diante dele, e quando o sol, a lua e mais 11 estrelas também se curvavam diante dele. A Bíblia fala que quando chegou nesse segundo sonho, inclusive o pai de José falou assim, isso está lá no capítulo 37, no versículo 10. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão?" Até o próprio pai de José duvidou, né? Repreendeu ele por causa daquele sonho. Mas Jacó, a Bíblia diz no versículo 11 que os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando nesse caso. Então foi nesse ambiente que José nasceu, nesse ambiente que José cresceu, nesse ambiente que ele convivia, nesse ambiente familiar de inveja, de rejeição dos irmãos, de briga, de ciúme. Foi nesse ambiente todo que José conviveu até os seus 17 anos. E a Bíblia vai dizer que o pai de José mais uma vez pede a ele: "Vá lá onde estão os seus irmãos, que eu quero saber o que eles estão fazendo, como estão as coisas." E José foi. E nesse momento, é o segundo momento que eu separei, que foi o momento onde esses irmãos olham para José e com um coração amargurado, raivoso, com um coração invejoso, né? São tantos sentimentos que tem dentro de um coração de uma pessoa para fazer uma maldade tão grande dessa, que pode se tornar até doentio. Mas foi isso que eles tramaram. Eles tramaram colocar José no poço, ou melhor, matar José. Disseram: "Lá vem o sonhador,
vamos matar ele, porque aí a gente vai acabar, quero ver quem é que vai realizar esse sonho dele. E Rubens, a princípio, tenta negociar com eles para que eles não matassem o irmão, mas a Bíblia vai dizer que eles colocam José num poço e eles resolvem vender José como escravo. E aí eu acredito, né, no meu entendimento, que esse momento da história de José foi o momento mais doloroso para ele. Porque até então, enquanto eles estavam na briga psicológica, vamos dizer assim, de um ficar irritando o outro, de xingar, de ficar jogando piadinha, talvez José não se sentisse tão triste, né? Porque tinha a proteção do pai, ou talvez se sentisse mal também. Mas naquele momento ali, ele sentiu o peso da raiva, da inveja, do descaso, da rejeição dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que Rubens tentou negociar e quando ele voltou, ele não encontrou mais o irmão, porque os irmãos já tinham vendido ele como escravo. E ali José deve ter tido alguns sentimentos muito dolorosos, como rejeição, tristeza, abandono, solidão. Deve ter apanhado, deve ter chorado muito, deve ter se desesperado, deve ter pedido clemência por muito tempo, misericórdia por muito tempo para esses irmãos, para que eles não fizessem aquilo, até que ele se deu conta realmente que ele foi para o Egito, e aquele momento não deve ter sido um momento muito fácil para o coração, para as emoções de José, né? E chegou no Egito e foi vendido, né? Então, todo esse processo de sentimento, de emoções, em que você vê a sua própria família te trazendo uma dor que você não queria, deve ser realmente, um processo muito doloroso. Deve não, ele é um processo muito doloroso. Porque quando a gente passa por uma situação, que é uma situação que você já estava esperando, né, de você ter feito algo errado e por consequência você sofreu aquela consequência, mas talvez na cabeça de José tenha ficado, mas eu não fiz nada de errado, eu nunca fiz mal para eles, por que eles estão me tratando assim? E aí esse momento, essa fase dele, né, foi o período duro da vida de José. Duro em ter que entender não, mas ter que conviver com essa verdade agora. Fui vendido pelos meus irmãos, fui maltratado pelos meus irmãos, agora eu sou um escravo. Então, assim, isso tudo assentar na cabeça dele, tudo isso se aquietar no coração dele, eu acredito que deva ter sido um tempo muito difícil, um tempo muito duro, um tempo muito doloroso. Mas a Bíblia vai dizer que no tempo em que ele foi vendido, né, ele foi vendido para Potifar, e nesse tempo que ele foi vendido para Potifar, a mão de Deus estava com ele. E a Bíblia vai contar que nesse momento em que ele foi vendido, em que ele foi trabalhar na casa de Potifar, tudo que ele fazia ia bem. A Bíblia não diz se ele percebia isso, mas a Bíblia diz que a mão de Deus estava com ele. E ali, naquele momento, nesse momento duro em que ele vai trabalhar, em que as coisas parece que se acalmam, de repente, novamente, vem um segundo momento, que é o momento em que a esposa de Potifar coloca ele numa enrascada e ele acaba sendo preso novamente. É possível a gente imaginar o que passou pela cabeça dele. De novo eu aqui, de novo uma injustiça na minha vida, de novo um momento difícil, de novo choro, de novo dor, de novo tristeza, tudo de novo. E naquele momento ali, a Bíblia continua dizendo que ele caiu bem aos olhos do chefe da guarda, porque Deus estava com ele. Eu não sei, meus irmãos e minhas irmãs, se é possível, né? A Bíblia não fala que foi José que viu a mão de Deus, mas a Bíblia fala que a mão de Deus estava com ele. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, de muitas lutas, de muitas dificuldades, uma das coisas que a gente precisa ver é a mão de Deus do nosso lado.
A Bíblia diz que o Senhor foi para o céu e que Ele nos enviou o Espírito Santo e que Ele estaria conosco até o fim. As lutas, elas às vezes vêm sem a gente querer, como aconteceu na vida de José. Não era o que ele queria, ele não programou isso, ele não fez nada errado, mas a mão de Deus estava com ele. E isso é uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração. Que mesmo em meio às lutas, a mão de Deus, ela está conosco. E aí, meus amados, eu quero falar da terceira fase. Então, a primeira fase foi o momento em que José teve a vida familiar dele, junto com a família dele, convivendo com os irmãos naquele ambiente familiar. O segundo momento foi o momento onde ele é vendido como escravo e passa por essas dores suportáveis e insuportáveis. E agora eu quero falar desse terceiro momento, que foi o momento onde ele é levantado como governador, né? Ele, na prisão, ele consegue decifrar 2 sonhos e ele pede ao copeiro para que fale dele diante do rei, né? O copeiro esquece. E aí o copeiro, depois de 2 anos, que se lembra dele, porque o rei teve um sonho também e precisava de alguém que decifrasse o sonho. E aí ele lembra de José. Ele tenta consertar esse erro, falando pro rei sobre aquele sonho, que alguém poderia decifrar aquele sonho, e é isso que acontece. José é levado à presença do rei, ele é colocado diante do rei, o rei conta qual foi o sonho que ele teve, e dentro daquele sonho, Deus revela pro rei as coisas que estavam para acontecer. José vai, diz que precisa que se coloque alguém naquele lugar para que possa administrar tudo aquilo, né? Ele teve um sonho dizendo de que haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as vacas magras comiam a vaca gorda e a vaca magra continuava magra. E a mesma coisa acontecia com as espigas. 7 estavam cheias e bonitas e 7 estavam secas. As secas comem as cheias e continua seca. E aí ele fala que isso é um aviso de Deus. É um aviso que Deus vai dar 7 anos de fartura e que depois terão 7 anos de fome. E ali José é levantado como governador e José, depois de um certo tempo, encontra esses irmãos. E esses irmãos, eles entram num momento de perdão ali. O que eu vejo nisso tudo em relação aos desafios de 2021? Eu quis trazer um pouco do resumo da história. É muito importante que você leia a história para você compreender. Muita coisa eu não contei, mas eu só quis mostrar que eu dividi em 4 blocos. O bloco da família, o bloco do momento em que ele foi vendido e sofreu, o bloco onde ele foi levantado por Deus e ele é levantado como governador, e o bloco do encontro com a família. Nós temos um desafio no ano de 2021, que é o desafio de continuar vivendo. Continuar vivendo em meio às circunstâncias. O ano de 2020 foi um ano de muita coisa nova, de muitos desafios, de muito choro, de muitas lutas. E o ano de 2021, ele não vai deixar de ser. Ele vai continuar tendo desafios, lutas, ele vai continuar tendo choro, ele vai continuar tendo alegrias, como foi na vida de José. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é como a gente está vendo tudo que está sendo feito na nossa vida. Tudo que Deus tem feito na nossa vida. A primeira fase da vida de José, que foi a fase de quando ele conviveu no ambiente familiar, é o que a gente também vive hoje. Talvez você seja uma pessoa que foi injustiçada pelos seus pais, que sua mãe te abandonou, que você não teve uma boa infância, que você teve N problemas. Você pode enumerar para mim vários problemas, vários tipos de problemas que você teve no seu ambiente familiar. Mas isso não deixou Deus apartar de você o sonho que Ele tem para sua vida. Ele não deixou. Talvez Ele não tenha feito como José, Ele não tenha te dado um sonho para que você venha
pensar sobre ele. Mas Jesus Cristo, ele nos trouxe a salvação. E a partir do momento em que nós somos salvos, nós já temos algo para viver. Deus tem um propósito para a nossa vida. Eu posso talvez não saber, mas Deus tem um propósito para a minha vida. Ele tem algo para fazer na minha vida. Em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É isso que nós somos. A partir do momento que nós somos salvos, nós somos esse povo que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas sabe para que a gente é isso? Está no final do versículo que diz: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não importa aonde você nasceu, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no seu passado, no meu passado, no passado da nossa família, a gente não tem como modificar, a gente não tem como mudar. Mas a partir do momento em que nós somos salvos, nós temos algo a fazer. E essa decisão de fazer daqui para frente é uma decisão nossa. José, quando ele passa por essa situação difícil de ser vendido, de ser injustiçado, de ser rejeitado, a Bíblia vai dizer que a mão de Deus era com ele e tudo que ele botava a mão na casa de Potifar era abençoado. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Ele fazia as coisas resmungando ou ele fazia as coisas agradecendo? Ele fazia as coisas, Potifar foi entregando as coisas na mão dele para ele fazer, para tomar conta da casa dele toda, para gerenciar a casa dele toda. Você acha que ele foi uma pessoa que ele foi reclamando, ele foi resmungando, ele foi maldizendo? Teve o tempo do choro, teve o tempo da dor, teve o tempo que ele teve que se rasgar, que ele teve que se abrir, falar: Senhor, eu não entendo, eu não sei o que é isso, que luta é essa, aonde eu tô, por que eu tô aqui, por que eu tô passando por tudo isso? E isso não é diferente na minha vida nem na sua. Há momentos na nossa vida que nós paramos diante de Deus e perguntamos: Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou entendendo. Que vento é esse? Que luta é essa? Que prova é essa? Que eu não consigo parar de chorar, que eu não consigo ver nada, porque nos meus olhos só tem lágrimas, 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 lágrimas. Mas na hora que o choro para, na hora que a gente se levanta, que a gente toma um banho, que a gente acorda, a gente tem a decisão de escolher se a gente vai fazer a coisa reclamando: ai, que droga que eu tô aqui. Ai, mas eu não queria estar aqui. Essa é a culpa dos meus irmãos. Eu não tinha que estar aqui. Eu tô aqui sendo escravo por causa deles. Ou a gente decide fazer as coisas dando graças. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tá ansioso? Tá preocupado? Entre na presença de Deus com ações de graças. Então José, ele traz um exemplo para a gente de como a gente precisa viver o ano de 2021. Precisamos viver esse ano deixando para trás as coisas que já passaram, parando de chorar. Se você tiver que chorar, chore. Não é fácil? Não. Mas tem hora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você se levantou, se você agora resolveu, deixe as coisas para trás e prossiga. Porque o Senhor disse que Ele estaria conosco. E o ano de 2021, Deus não vai deixar de estar conosco nenhum dia. Então, essa é a primeira fase de José, para nós, que ela seja o tempo da gente deixar o passado para trás, deixar a dor para trás e deixar Deus ser Deus na nossa vida. A segunda fase, passamos pelas lutas, choramos, esmorecemos, como eu disse para vocês. Então, vou deixar para vocês aqui alguns conselhos que a gente precisa para a gente passar pelo tempo da luta. Reconhecer que Deus está conosco. Isso é importantíssimo. Reconhecer que Deus está conosco. No momento da luta, nossa primeira fala é: Deus me abandonou, Deus não está aqui. Onde é que está Deus que não está vendo isso? Deus não está vendo a minha dor? Segundo, continuar sendo fiel a Deus.
Meu irmão e minha irmã, continue sendo fiel a Deus. Não se afaste dele por nada. Eu já ouvi uma frase que fala assim: se você está cansado, descanse. Não é para você, eu tô cansado e vou sair da presença de Deus. Eu tô cansado, eu descanso. Quando eu acabar de descansar, eu prossigo. Então, continue sendo fiel a Deus. Terceiro, continue tendo caráter diante de Deus. José não se deixou corromper. Ele não se deixou corromper pela esposa de Potifar. E ele não se deixou corromper quando ele foi levantado governador. Não se deixe corromper, não muda o seu caráter. Mantenha o seu caráter firme. Fazer o seu melhor. É um outro conselho que eu deixo para você. Faça o seu melhor. Não faça as coisas de qualquer maneira. Não faça nada de qualquer maneira. Não faça nada reclamando, murmurando. Faça dando graças. Faça conforme a Bíblia nos ensina. Em tudo dai graças. Chorar o que tiver que chorar. É um outro conselho. Se você está no tempo da dor, se você ainda não está entendendo, chore. Chore, chore. Nós não somos super crentes. Nós somos pessoas humanas de carne e osso. Somos pessoas que precisamos botar para fora a nossa dor, chorar. Mas quando acabar o choro, se levanta e prossegue. E para terminar, não esmoreça diante do que não foi feito do jeito que você quis. José, na hora em que ele fala pro copeiro assim, ó, você vai sair daqui agora, você fala lá pro rei sobre mim. E sabe o que o copeiro fez? Não falou nada. Então, não esmoreça. Se as coisas não foram do jeito que você quis, é porque não está na hora. Deus tem o melhor pra gente. Deus tem algo bom pra gente. Então, aguarde o tempo de Deus. Aguarde a hora de Deus. Porque José, quando ele foi levantado a governador, foi no tempo e na hora certa. Terceiro momento. Foi o momento em que José foi levantado como governador. E é esse momento aí, é o momento da vitória. Oh, glória a Deus! O Senhor me exaltou, o Senhor me deu glória, o Senhor derramou sobre minha honra. Não é assim que a gente fala muitas vezes, né? Glória a Deus, o Senhor agora me colocou no lugar certo. Sabe o que eu vi, meus irmãos? Que esse momento em que José foi exaltado como governador, né? Foi colocado como governador, talvez tenha sido a maior prova para José. A maior prova, sabe por quê? Porque ele já tinha passado por um outro momento onde ele foi colocado no lugar importante. Ele não vacilou, ele fugiu. Mas eu acredito que naquele momento ali ele deve ter pensado assim: eu preciso vigiar muito mais agora. Eu preciso prestar atenção muito mais agora. Porque da outra vez eu fui colocado num posto, eu fui colocado num lugar que por causa daquela mulher que a Bíblia diz que ela não cantou ele uma vez, ela não persuadiu ele uma vez, foram várias vezes. E aí ele foi dizendo não, mas ele caiu numa armadilha e aí ele foi preso. Então esse momento de honra de José, eu penso que é o momento da maior prova dele. Porque ele teria que vigiar dobrado. Ele teria que estar mais atento dobrado. Porque qualquer coisinha que desse errado naquilo tudo que ele tinha dito, porque ele trouxe para o rei, com sabedoria, uma solução. Ao mesmo tempo que ele revelou qual era o sonho, o que significava o sonho, ele trouxe para o rei o que deveria ser feito. E o rei falou, não existe ninguém melhor para ficar nesse lugar do que você. Então, meus amados, quando a gente chega no momento de uma grande vitória, é momento da gente vigiar dobrado. Para que a gente não venha perder a bênção, que a gente não venha perder a posição, que a gente não venha cair em nenhuma armadilha. E o quarto momento foi o momento que José, né? O José, ele foi deixado pelos irmãos, ele contou pro rei como seria a solução daquele problema, como seria melhor fazer. Então ele foi guardando, a Bíblia diz que ele foi
enchendo os celeiros, enchendo os celeiros, enchendo os celeiros. E quando começou a fome, no segundo ano da fome, os irmãos de José foram até ele, que não sabia que era ele, mas foram até ao governador para ter comida. E esse momento do encontro de José com os irmãos é um momento que eu creio que Deus sempre vai tratar com a gente. Que é um momento de mexer nas nossas feridas. Porque para José, pensa bem, José já era governador, já tinha passado 7 anos, né? Ele já tinha casado, ele já teve 2 filhos, ele já estava vivendo... A Bíblia diz que o nome dos filhos dele se referiam à vida dele. Deus me fez esquecer a minha dor, Deus me trouxe alegria no meio da dor. Então, assim, talvez na cabeça de José já tivesse tudo resolvido. Tá tudo bem, graças a Deus o Senhor me restaurou, o Senhor me deu alegria, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos. Só que Jesus, ele não deixa nada incompleto, nada. Ele não deixa nada, ele nos quer por inteiro. Ele nos quer de forma íntegra, completa. Ele não quer nenhum vestígio de dor. Na verdade, ele quer resolver todas as coisas na nossa vida. E naquele momento ali, quando eu estava lendo a história de José, você não vê José, quando ele entra como governador, falar assim, não, agora eu vou atrás do meu pai, agora eu vou atrás dos meus irmãos, agora eu vou mostrar para eles quem é que manda. Você não vê, a Bíblia não diz esse comportamento de José. Então eu entendo que José, ele estava à disposição de Deus para ser feito aquilo que Deus queria. Ele tinha todas as possibilidades de ir atrás dos irmãos, ele tinha a possibilidade de ir atrás do pai, ele tinha de alguma forma condições financeiras, ele tinha gente para que fosse atrás da família dele, e eu acredito que a esposa dele deva ter falado com ele algumas vezes, né? Vai lá atrás do seu pai, né? Isso talvez ainda permeasse o coração dele. Mas José não foi. Mas chegou o dia em que Deus trouxe aquele povo, os irmãos, na presença de José. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Que nesse momento, é um momento que Deus, ele quer agir nas nossas vidas. Ele quer agir no nosso interior. Ele quer curar traumas, ele quer curar dores, ele quer sarar feridas. Só que isso não é feito à medida do que a gente quer. Isso é feito na medida em que Deus nos proporciona isso. Existem feridas que elas são latentes, que elas são visíveis e precisam ser tratadas com urgência. Mas existem feridas que elas estão guardadas. E na hora certa, no tempo certo, que o Senhor me fez entender, que na hora certa, no tempo certo, no dia certo, Ele vai tratar dessa ferida. E aí, nós precisamos estar com o nosso coração disposto a ser tratado, disposto a ser curado, disposto a ser mexido. Porque uma ferida mal curada, ela só tem uma capa por cima, que parece que está tudo bem. Mas quando você tira aquela capa e você vê tudo que está ali dentro, que são coisas que não é ainda a cura, Deus precisa tirar aquilo. E foi isso que eu vi Deus fazer na vida de José. Deus, na hora certa, no momento certo, trouxe aqueles irmãos diante de José, e José realmente teve a sua ferida aberta, foi exposto aquilo que ainda estava lá dentro causando dor. E a Bíblia vai dizer que José faz prova dos irmãos, que José faz algumas situações para ver como está o coração deles, e no final José se apresenta para eles, né? Diz quem ele é. E isso demonstra o quanto José foi tratado por Deus. Porque a Bíblia diz que ele chorava tanto que todos ouviam no palácio onde ele estava. O choro, a dor dele. Então esse momento de cura, esse momento de restauração, é um momento que Deus separa para todos nós. Sabe por quê? Porque todos nós sofremos todos nós passamos por situações em qual nós não queríamos passar. Isso já dizem os psicólogos. Já dizem que
até o nascimento já é um momento de trauma. Até a hora que você nasce já é um momento de trauma. Então, assim, todos nós sofremos alguma coisa de alguém. Nossos pais não são perfeitos, não foram perfeitos, não tivemos irmãos perfeitos, mesmo você tendo nascido numa família cristã, mesmo você tendo criado dentro do evangelho, existem situações que por causa do pecado que existe no mundo, a gente passa. Né? A gente pode fazer de tudo para proteger os nossos filhos para que não passem por dores, mas a gente não tem essa capacidade, nem um pai, nem uma mãe. Então a gente erra, a gente falha, então sempre há uma consequência de algo que você fez e que não era certo. E todos nós temos isso. Isso já é comprovado, já é uma fala normal dentro da psicologia. Então nós temos algo. Pode ser que Deus trate com você no seu particular, no seu interior. Pode ser que Deus trate com você junto com a sua família. Pode ser que Deus trate com você no momento na igreja. A gente não sabe o momento que Deus vai agir. Mas o que eu tenho certeza é que Deus vai tratar, Deus vai agir, Deus vai curar, Deus vai restaurar. Se tiver coisas para serem restauradas com a família, Ele vai restaurar. Se tem coisas para serem restauradas com os filhos, Ele vai restaurar. Se é com o marido, Ele vai restaurar. Se são com os pais, Ele vai restaurar. Então, Deus, ele completa a obra dele na nossa vida através de Jesus Cristo com a cura, com essa cura. Né? Então, se você necessita de cura, se você percebe que no seu coração você ainda não liberou o perdão, se você sente que no seu coração você ainda tem alguns traumas, se você sente que você precisa de libertação, comece a clamar ao Senhor, comece a pedir ao Senhor. Senhor, me mostra essa área, eu não quero mais ficar assim, eu não quero mais me sentir rejeitado. Peça ajuda. Converse com pessoas que possam trazer para você uma luz, um entendimento, porque de alguma forma Deus ele quer fazer. E foi isso que ele fez na vida de José. Na hora certa, no momento certo, ele tratou, ele restaurou e ele agiu. Bom, meus irmãos, diante disso tudo, né, desses desafios, né, que nós vamos ter para o ano de 2021, um desafio muito forte que o Senhor colocou no meu coração foi um desafio muito forte. Uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: quem é você nessa história de José? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá, né, em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos tudo isso que o Senhor diz por um propósito. E o propósito é para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que a gente anuncie a todas as pessoas a sua grandeza. José, ele passou por toda essa situação por um único propósito. E ele compreendeu isso no final. Quando ele fala para os irmãos dele, vocês não são culpados disso. Deus tinha um propósito. Deus, ele queria me preparar, ele queria, não foi culpa de vocês. Por mais que eles tenham agido errado, por mais que eles tenham feito a coisa da forma errada, Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou o que era mal em coisa boa para José. E o que eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, é que Deus, ele quer te usar também. Diante da luta, como é que você tem visto a luta? Você tem visto a luta como uma luta sua, pessoal, de você e Deus, e briga, e você não entende o que está passando? José entendeu. José entendeu o porquê que ele passou por tudo aquilo. Porque Deus queria salvar o povo de Israel. Deus queria salvar o povo de Jacó. E ele entendeu isso. E para o ano de 2021, nós precisamos também entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos chegando no final dos tempos. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. E o Senhor, ele quer levantar essa geração eleita. Ele quer levantar esse sacerdócio real, essa nação santa. Sabe para quê?
para preparar o tempo das coisas que estão por vir. Mas imagine se José tivesse passado o resto da vida dele reclamando da injustiça dos irmãos dele e não tivesse percebido, aprendido alguma coisa com aquilo dali. O povo de Israel teria morrido de fome. Se a mágoa, o rancor, o ódio tivesse ficado dentro do coração de José, ele teria acabado com os irmãos dele e o Senhor não, e o povo de Israel teria se dizimado. Então hoje o que o Senhor deseja é levantar uma geração, levantar pessoas que possam hoje levantar celeiros e guardar alimentos. Porque virão tempos difíceis, virão tempos que a gente não tem noção do que está para acontecer. A gente não sabe quando, mas o tempo está se findando. As coisas estão sendo feitas. E vão ter muitas pessoas que vão precisar de comida, vão precisar de abrigo, vão precisar de palavra, vão precisar conhecer Jesus e serem salvas. E quem é que vai se levantar? Quem é que o Senhor está treinando? José, ele foi treinado. Eu ouso dizer que Deus quis tirar o mimo de José para transformar ele num homem de verdade. Para transformar ele numa pessoa íntegra, para transformar ele numa pessoa verdadeira, numa pessoa que soubesse administrar as coisas. E é isso que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Ele quer nos dar coisas para nós administrarmos, para nós cuidarmos, para nós manifestarmos o poder dele. Mas enquanto a gente ficar reclamando, sem entender o que o Senhor está querendo nos ensinar, as pessoas vão perecer. Deus quer usar cada um de nós para que nós possamos administrar o que Ele colocar na nossa mão. Para José, Ele deu a administração dos celeiros. E foi por causa de José que a comida não faltou. Deus tem algo para colocar nas nossas mãos no ano de 2021 para a gente administrar, tomar conta, porque muitos vão vir doentes, cansados, muitos vão vir com fome, muitos vão vir sem expectativa, sem esperança, muitos vão vir. Muitos vão precisar das nossas casas, muitos vão precisar da nossa comida, muitos vão precisar de abrigo. E se o nosso coração não estiver pronto a perdoar, não estiver pronto para receber, nós não faremos parte dessa geração santa. Então, que o desafio de 2021 na sua vida seja você se colocar nessa posição. Você é o José? São os irmãos? Ou você é o povo que vai ser pego de surpresa? Porque tem o povo que vai ser pego de surpresa, vai ter o povo que não vai saber o que está acontecendo e vai se desesperar. A Bíblia vai dizer que as pessoas chegaram ao ponto de se entregarem como escravos, porque eles não tinham mais o que vender, eles não tinham mais animais, eles venderam a sua terra, então eles precisaram se colocaram como escravos. E José, pela bondade dele, a Bíblia diz que as pessoas chamavam ele de bom, gostavam de ser escravos de José. Que nós possamos, no ano de 2021, estarmos preparados na posição que Jesus quer nos colocar para esse tempo do fim. Que a gente possa deixar todas as mágoas, deixar todas as tristezas e olharmos para aquilo que Jesus vai fazer através das nossas vidas. A Bíblia fala que os irmãos de José, após a morte de Jacó, tiveram medo de José, continuaram com medo. Agora que o nosso pai morreu, ele agora vai nos matar. Ele vai acabar com a gente. Mas José olhou para eles e falou, não. Eu entendi qual foi o meu chamado. Eu entendi o que o Senhor quis fazer na minha vida. Eu entendi. Que você possa entender o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Que você possa ser um instrumento na mão de Deus poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uau, que palavra maravilhosa Deus tem trazido para nós nesta manhã. Desafios 2021. Não perca, no próximo domingo nós vamos abordar sobre outro personagem. Irmã Miriam estará compartilhando conosco sobre um personagem importante para a nossa reflexão sobre os desafios de 2021. Contamos aí com a sua participação. Deus abençoe a sua vida. E não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical. Amém?